Em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, shalom, meus irmãos. Ora, mais um dia. Hoje vamos começar a falar das festas do nosso Deus, as marcações do tempo de Deus para nós. Amém. Amém. Então, nós vamos falar, Deus te abençoe, querida. Nós vamos falar um pouquinho a respeito daquilo que Deus deixou para nós, para rompermos ciclos de repetições na nossa vida. Então, veja bem que isso nada tem a ver com redenção, nada tem a ver com salvação. Tem a ver, irmãos, com governo, tem a ver com romper padrões de comportamentos, padrões geracionais, com maldições hereditárias, com aquilo que o adversário dia após dia vinha produzindo, porque estávamos acorrentados em Adão, e agora Deus, porque ele nos libertou das correntes de Adão, fazendo nascer em nós o Cordeiro, não é? Nascer em nós o Cristo, aí ele pode nos levar a governar de uma maneira sábia, como diz a tua palavra, não como nécios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus, apressando o tempo, trazendo o tempo cativo àquele que comprou o tempo, que é o Pai da eternidade. Amém, irmãos? Então, vamos lá, hoje nós vamos explicar um pouquinho a respeito das festas do Senhor. Falamos esses dias todos a respeito das estações, falamos das tribos, falamos dos confrontos, falamos das características daquilo que Deus quer trazer para nós, nos antecipando daquilo que o adversário tenta trazer de estratégia para nos prender os pés. A palavra de Deus, no Salmo 91, diz que é Deus quem nos livra dos laços do passarinheiro. Então, muito para além de já termos caído no laço, o Senhor quer nos livrar, inclusive antes de cairmos nos laços. Então, ele já vai dando para nós o que é uma rota profética de vitória para as nossas vidas. Não como algo triunfalista, mas precisamos entender que Deus quer que a igreja viva em triunfo pela aplicabilidade da palavra de Deus através do Espírito do Cristo vivo que está em nós. Amém? Então vamos lá. O que são festas? Se a gente pegar aí para ver dentro dos calendários, não é? De uma maneira geral, o que são festas? Festas são marcações no tempo. E por que será que, tanto no calendário, seja bem-vinda, irmã Pri, irmão Ju, Dantas, em nome de Jesus, Shalom. Então, nós vemos tanto no calendário de Deus quanto no calendário gregoriano uma manifestação de marcação de tempo. Nós vemos lá que em Gênesis capítulo 1, quando Deus fala a respeito das estações, ele está falando de tempos determinados. Eu tenho tempo determinado, eu tenho propósito para todas as coisas. Existe um modo, existe um tempo e um propósito para todas as coisas. Não é de qualquer maneira que se fazem as coisas. E ele decretou isso em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Amém? E depois nós vamos ver que tem uma coisa muito interessante que Deus falou, irmã Mara. Uma coisa tão interessante que nós temos, mas em Números capítulo 10, quando Deus vem para falar para nós, olha, eu quero que vocês se juntem. Eu quero que vocês se juntem. Temos que lembrar que os primeiros livros ali, o Pentateuco, que chama, que foram escritos por Moisés, são os livros de normatização do povo de Deus. Tem Gênesis, onde se forma o povo de Deus, depois tem o Êxodo para a libertação do povo de Deus, aí vem Levítico, Número e Deuteronômio, que são livros de normatização de como o povo vai entrar. E Deuteronômio, principalmente, é a lembrança das primeiras normas que o Senhor tem falado. Lembra-te daquilo que foi falado em todo o tempo. Então, irmãos, nós vemos que Deus, através da própria Bíblia, ele vai explicando para nós, Shalom, Daiane, o que ele gostaria que nós vivêssemos. Então, diante disso, nós precisamos entender que Números capítulo 10, Deus está falando, eu quero que vocês façam festa para mim. E eu vou normatizar como vocês vão se apresentar nessa festa e qual é o toque, para que vocês venham até a minha presença fazer as festas. Lembra que versículo, capítulo 10, está falando lá a respeito de, mas se houver de ajuntar a congregação, você vai tocar aquela corneta ou aquela trombeta de uma maneira. Então você vai ver Deus chamando o seu povo para celebrar com ele. Ele falou, ó, haverá um tempo de guerra, haverá um tempo para conversar com os príncipes, mas também haverá um tempo em que eu quero que vocês venham me celebrar. E aí, quando ele fala a respeito de celebrar ao Senhor, aí nós vamos lá para
Deuteronômio 16, Números 23, que vão falar a respeito de como Deus organiza a sua própria festa. Precisamos entender que os calendários do Senhor, aquilo que ele deixou, o calendário espiritual de Deus, ele é deixado para nos incentivar a andarmos naquilo que ele preparou, no tempo eterno que ele preparou para nós. Tanto é que o próprio Cristo se intitula como o Pai da eternidade. Então, há tempos, manifestações de tempos, e esses tempos, eles precisam se submeter ao Pai da eternidade. E aí, como estávamos falando, as festas são marcações de tempo. E por que se produziu o calendário? Primeira coisa, nós precisamos entender, como está escrito em Números 10, é porque é algo de organização para celebrarmos a Deus. Então, está vinculado à religião. E o adversário que não deixa de imitar ao Senhor também fez o seu calendário religioso. Aqui, dentro da cultura ocidental, o calendário religioso é muito bem marcado. E na maioria dos países está marcado. Você vai ver lá festas como Ano Novo, você vai ver festas como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, você vai ver Dia das Crianças. Então, tudo está marcado no calendário ali do adversário. Só que Deus tinha preparado uma festa, várias festas, aliás, 7 festas fixas, para que nós estivéssemos ao redor dele. Nós estivéssemos ali celebrando ao nosso Deus, que foi exatamente isso que eu coloquei aqui. Por que eram as festas? Eram marcações de religiosidade, como o adversário pegou para segurar o homem na sua religião? Sim, mas para o nosso Deus é um ajuntamento onde vamos oferecer uma adoração para ele. Então, dentro disso, nós precisamos entender que se o nosso Deus pega o princípio das festas para nos abençoar, o adversário também vai pegar os princípios das festas para nos prender. É natural. O adversário é imitador. Então, ele imita o nosso Deus para fazer o quê? Para nos prender nos lugares de cativeiro. Se as festas nos liberam para voos mais altos no Senhor, nos liberam para comportamentos de produtividade, para semeadura no tempo certo, para descanso no tempo certo, para guerra no tempo certo e para organização no tempo certo, logicamente o adversário vai se preparando para nos manter cativos naquelas festas que ele produz no mundo. É por isso que nós explicamos a respeito de tempos e estações para nos liberarmos desse tipo de manifestação. Então, vamos lá. Já falamos, então, a respeito que as festas são marcações de tempo. Então, o Deus, para que servem as festas? Ou seja, vamos voltar um pouquinho. Para que serve o calendário? Para que serve o calendário? O calendário, ele serve para quê? Para normatizar aquilo que é a religiosidade das pessoas, de uma maneira geral, porque vai haver um ajuntamento em torno de uma entidade para que seja celebrado aquele Deus, certo? Então, primeira coisa, para que se faz um calendário? Para adorar alguém. Segunda coisa, para que se faz o calendário? Que é exatamente a parte das finanças, porque aí ele vai plantar. Então, quando é o tempo de eu plantar bem? O tempo é a primavera. Quando é o tempo que eu posso colher melhor? O tempo é o verão, onde não tem chuva. Qual que é o tempo? Você entende? Então, tudo está ligado a algo chamado adoração e a algo chamado plantação, produtividade, finanças. Então, onde o adversário quer prender você quando ele estabelece as festas dentro do calendário mundano? Numa adoração falsa que prende a sua finança. Olha que coisa simples. Então, o que Deus quer fazer? Ele quer que nós venhamos e entendamos como nós podemos sair desses lugares. Irmã, mas é importante nós estarmos com a nossa família em determinadas comemorações. Por isso, nós orientamos. Vá orar ao Senhor. Vai falar com Deus. Senhor, como eu me comporto nessas datas? O que eu posso fazer? Qual é o ambiente? Eu entro num ambiente de contaminação? Como que nós vamos fazer? E aí você vai pedindo para Deus e Deus vai te trazer clareza. Como eu disse, teve festas que eu celebrei sozinha, sem a vida do meu esposo, porque ele não estava pronto. Então não adiantava nada eu falar para ele, vamos lá celebrar a Páscoa, que ele ia ficar totalmente vendido, né? Entre aspas, a essa situação. Ainda que fosse um homem crente, ainda que fosse alguém que tem entendimento das coisas de Deus, mas ele não estaria à mesa cumprindo aquilo que Deus verdadeiramente ia requerer, que era um coração, no mínimo, curioso do que é que Deus estava fazendo. Então, havia alguns níveis ali de
rejeição a isso, então eu me sentava sozinha. Então, peça ao Senhor, Senhor, como nós vamos nos movimentar nesses calendários dessa terra? Eu estou entendendo que são, sim, coisas contaminadas pelo adversário para me fazer ficar preso, então não vou mais tomar a iniciativa de determinadas coisas. Mas e quando for o ajuntamento? Como vamos fazer? Quando outras pessoas fizerem me chamar? Então, você ore ao Senhor para não trazer o escândalo, porque às vezes vamos trazer um escândalo. Existem pessoas que já são maduras e podem nos entender. Existem pessoas que não terão essa condição. Então, sonde o teu coração. Amém? Em nome de Jesus, e a circunstância, para poder fazer as coisas de acordo com o Senhor. Então, agora vamos para as festas. Falamos um pouquinho a respeito de calendário. E agora vamos focar naquilo que é o desejo de Deus, que nós estejamos diante dele adorando a ele. Então, já falamos que as festas, elas vão servir, que essas solenidades que o Senhor preparou para nós, para que estivéssemos junto com ele, são solenidades de gratidão, são solenidades de adoração e são solenidades de retribuição. Irmãos, dentro dessa adoração, pode haver música e refeições. Então, se há músicas e refeições que vão abrir o céu, também há músicas e refeições que vão abrir as portas do inferno. Entende? Então, às vezes você vai falar, mas na festa tal, tem tal comida, é tão gostoso. Sim, ótimo. Tem muita coisa boa naquela mesa. Mas você não precisa comer isso naquela data. Você pode comer isso no outro dia, não é? Então, não se auto-engane com os nossos próprios desejos. Não podemos nos enganar diante disso. Aí depois, como o adversário é imitador, eu já falei, ele não perderá tempo em fazer aliança conosco ao nos manifestarmos em adoração. Nós estamos ali com festa, com dança, com música. É contaminação, exatamente. E o Senhor fala a respeito da impureza, a respeito do arraial do Senhor. Olha, o arraial vai ficar impuro. Então, ore ao Senhor e seja sábio ao se movimentar. Aí depois, o que ele vai falar ali? Alimentos, ou gratidão, retribuição. Aí falei que é como nós vamos fazer um memorial. Então, conforme você se assenta àquela mesa do ídolo, que Paulo fala, não poder servir ou se assentar à mesa de dois senhores, você vai produzir zelo no Senhor. Então, é bom não produzir zelo no Senhor. E aí, irmãos, o que é que vai acontecer? Quando nós nos assentamos à mesa e nos entregamos àquele tipo de ambiente, o que acontece ali? Os memoriais estão sendo feitos, o adversário está anotando no calendário dele. E ele vai passar em revista depois, fulano, eu posso ir porque está assim, porque eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, porque ele é legalista. Ele vai se apresentar diante de Deus com os direitos legais, sim, e aí ele vai nos chamando para um lugar onde ele possa nos escravizar mais e mais, porque demos a legalidade para ele. Seja em música, seja em alimentos, seja em contribuições. Às vezes passa lá, vamos supor, a festa do Halloween. É tadinha, né? A minha vizinha, ela vai ficar triste comigo. Não invista no Império das Trevas. Não invista. Falei, não, não vou participar desse tipo de coisa, querida. E peça para Deus sabedoria. Precisamos ter sabedoria para nos mover, principalmente porque estamos vendo que o cerco está apertando. O cerco, né? Aliás, está apertando. Está acontecendo algo de muita intimidação contra aqueles que querem viver uma vida justa e piedosa, como o apóstolo Judas falou a respeito das nossas vidas, a respeito daquilo que o próprio Ló tentou fazer na temporada dele. Mas o que aconteceu? Ele foi totalmente incompreendido por aquele povo. O povo ria dele, como Noé também o foi. Então, nós precisamos estar muito bem resolvidos, porque é isso que Deus fala. Olha, o que não provém de fé é pecado. Então, resolva muito bem, a palavra também fala, tenha bem esclarecido na sua mente o posicionamento que você quer ter. Porque esse é um assunto delicado. Então, precisamos ter aquela sabedoria que vai nos levar à fé. E o que nos leva à fé é a palavra. Não é o que o apóstolo acha, não é o que o apóstolo acha, não é o que nem você acha. Nem eu acho, ninguém pode achar diante da palavra de Deus. Como é que fala? Tem uma palavra, quanto à verdade, não há argumentos. Então, se o Senhor ele não trouxer para nós algo que verdadeiramente seja algo brotado de uma palavra, então é melhor você não se mover. Não podemos nós falar, irmã, agora se você não fizer isso, você está em pecado. Não, não podemos fazer isso.
Nós temos que falar para você, querido, querido, se você buscar a presença de Deus, ele te dará uma palavra e o Espírito é quem te convence. E aí você começa a praticar. Algo simples da parte de Deus. Não forçamos ninguém a entrar ou ninguém a sair em nada. Então, não coloque sobre nós, nem sobre você mesma, algo que o Espírito ainda não te convenceu. Porque se fazermos algo sem fé, é pecado. Olha a força que há nessa palavra. Este ano será meu segundo ano sem festa de ano, mas vou investir com as minhas filhas nas festas. Isso, em nome de Jesus. Faça algo que verdadeiramente traga mudança para dentro de você, não algo externo. Hoje foi o que o apóstolo pregou de manhã cedo. Ele falou a respeito da operosidade sem Deus. Foi o nome até que colocamos lá. Você está operando, então não vou mais fazer festa, isso e aquilo, mas está sem Deus. O Espírito Santo não vivificou essa realidade dentro de você. Mas ele quer vivificar as realidades espirituais dentro de nós. A única coisa que precisamos é um espírito manso, é um espírito humilde, coração aberto, e falar para Deus, Deus, o que não é de ti, não quero, o que é de ti, eu quero. E pronto. E espere o Espírito Santo te levar a textos, te levar a coisas que vão trazer sobre a tua vida a iluminação que nós precisamos para verdadeiramente caminhar em cima de realidades espirituais profundas. Porque a palavra de Deus, no Salmo 34, fala o seguinte: olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não serão confundidos. Então, olhe para Jesus e deixe ele te iluminar com a verdade da palavra. Não se intimide com nada. Não saia, não se mova antes do Espírito Santo de Deus te convencer. Mas se ele te convencer, abandone o caminho e fique tranquila e siga pela palavra de Deus, não pela palavra do homem, irmãos. Muitas pessoas estão em lugares profundos de cativeiro, que é o que nós vamos começar a pregar a respeito disso na segunda-feira, é o servir para caber. A mente, a consciência foi contaminada para que nós venhamos a diminuir tanto que o nosso serviço sacerdotal, o nosso dom profético e o nosso lugar de governo está contaminado, porque eu preciso caber. Eu preciso caber naquele lugar, porque tem uma carência e uma cobiça dentro do nosso coração. Então, nós vamos começar a falar disso a partir de segunda-feira. Temos anunciado já faz um tempo, servir para caber. Nós não precisamos disso mais. Nós podemos entrar naquele lugar de descanso. Senhor, se o Senhor não fizer, não quero. Se o Senhor não for, eu não vou. Estou decidida, graças a Deus, não requerida. É a manifestação do Espírito de Deus que nos convence. Você tem Pai e você não precisa de fazer nada. Jesus te é suficiente. Isso é maravilhoso. Uma libertação poderosíssima, porque nós vamos morrendo para nós mesmos. É maravilhoso. Aí depois, então, irmãos, o que são as festas do Senhor? Veja lá, vamos lá. São ajuntamentos do povo com o Senhor, seu Deus. Os que são as festas do Senhor? Observe aqui, em Levítico 23, do 1 ao 2, ele fala o seguinte, olha. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São minhas estas festas, ou esses tempos designados do Senhor. Ele está falando, é meu, e fui eu quem designei esse tempo. Então, eu estou falando para vocês, são festas fixas, elas não são para ser mudadas. Então, observe que hoje, a hora que o apóstolo leu a respeito lá de João 20, ele fala no primeiro dia da semana. Qual era o primeiro dia da semana? Era domingo, não era segunda-feira. Tanto é que segunda tem nome de segunda, não é primeira-feira, é segunda-feira. Porque o primeiro dia da semana, de acordo com aqueles que receberam a promessa, aqueles que receberam a raiz do Messias, com aqueles que receberam o culto e todas as coisas que o Paulo fala lá em Romanos, ele está falando exatamente isso, que o domingo é o primeiro dia da semana. Mas nós recebemos uma mentalidade chamada Roma, que aí vai e nos leva para o domingo ser, como é que eu posso dizer? O último dia da semana. E o domingo não é o último dia da semana. Você entende isso? Então, domingo é o descanso, mas não é. Amém? Aí então, vamos lá. Aí disse o Senhor, né? São as minhas festas. E aí, o que eu fui buscar da parte de Deus? Veja que essa estação, ele vai falar para nós: olha, eu pus essa marca distinta no tempo. São as minhas festas.
E eu já celebrei isso não na lei, eu celebrei isso lá em Gênesis capítulo 1. Eu falei que haveria tempos e depois eu esclareci. O que é que nós estamos fazendo aqui? Esclarecendo o tempo que Deus deixou determinado a partir de Gênesis. Em Gênesis está todo o início de todas as coisas. Se você quer saber alguma coisa a respeito de onde foi o início, leia Gênesis. Onde é o início da família, onde é o início do casamento, onde é o início do povo de Deus, onde é o início de todas as coisas. Qual é a primeira vez que determinado conceito aparece? Normalmente está em Gênesis. Então, aqui, o conceito de estações serem tempos determinados pelo nosso Deus está em Gênesis. E a partir disso, ele vai, nos próximos livros, descrevendo o que ele gostaria que nós fizéssemos. Então, posto isso, vamos lá. A festa, então, é para o Senhor conosco, com o povo de Deus, para celebrar, para trazer a memória, para cultuar o que Deus tem feito a nosso favor, de uma maneira intencional. O culto é aquilo que eu sigo no meu dia a dia, e a celebração é o ajuntamento do seu povo. Nós vamos estar em adoração diante do nosso Deus. Amém? Então, aí, se você pegar Levítico capítulo 23, ele coloca o Shabat no contexto de festa. Olha que coisa bonita. Essas são as festas fixas do Senhor. O Shabat está como uma festa fixa. Sabe por quê, irmãos? No dia do sábado, que é o dia do Espírito do Senhor, do temor do Senhor, o que acontece ali? Nós vamos ter uma finalização de um ciclo semanal e o início da nova semana. Lembra quando falamos antes que o adversário ele vem para comer as nossas sementes, para comer o descanso? E sábado é o descanso. Então, ele vem para fazer o quê? Nesse ciclo da semana, ele quer que você olhe para a sua semana e veja, eu só tive fracasso. Sim, o último dia da semana é o Shabat, é o sábado. E aí, então, o que nós vamos fazer, irmãos? O sábado é o dia de você descansar das tuas obras. É o dia de você passar em revista. Senhor, olha, o que eu consegui na semana, eu consegui. O que eu não consegui, o Senhor vai trazer esclarecido para mim. É o dia de eu ter temor. É o dia de eu estar em doce comunhão profunda e santa intimidade contigo. A intimidade do Senhor é para os que o temem e ao qual ele vai revelar a sua aliança. Está lá em Salmos isso. Então, ele está falando, se você me teme e você entrega a tua semana para mim, o final dos dias da semana para mim, eu vou rever e vou mostrar o poder da minha aliança. E qual é o poder da minha aliança? De te perdoar o que foi feito e depois te levar para o próximo estágio, que são os próximos dias da semana, que vai começar. Então, você começa, sim, pensa que é o domingo. Shabat é o último dia da semana, é o dia do descanso. Então, irmãos, a gente precisa entrar nesse lugar onde o Senhor vai falar para nós: olha, 7 dias é fácil de você limpar. É fácil de você pedir que eu mude o teu pensamento, para que você conserte os seus padrões de comportamento errados. Então, o que você vai vendo? Você vai vendo todo sábado, você vai intencionalmente celebrando o Senhor, pedindo a bênção do sábado, a santificação do sábado. O que vai acontecendo com você de maneira intencional? Você vai cortando a manifestação de Cronos, porque nesse dia é o dia de Cronos. E quem é o Cronos? É o devorador do tempo. Então, quanto tempo a gente fica de semana a semana? Quantas vezes eu e meu esposo chegávamos no sábado? Ai, graças a Deus chegou o sábado. Sexta-feira, 4 horas da tarde, fechou o banco. Mas qual era a expectativa da segunda? Não tinha expectativa nenhuma, porque nós não usávamos o sábado de Deus para falar para Deus: Deus, santifica a nossa vida nesse dia. Entra com descanso nesse dia para nós. Senhor, estamos aqui intencionalmente celebrando e queremos sair desse lugar onde os ciclos de repetição dia após dia traz sobre nós não uma iluminação da tua palavra para que venhamos a ter algo diferente na semana seguinte. Não, Senhor. A cada semana, sempre a nossa quantidade de dinheiro é menor do que a quantidade de boletos para pagar. Sempre apressados, correndo atrás do tempo, correndo atrás do tempo. Agora não corremos mais atrás do tempo. Agora o tempo é que está sendo submisso a nós, porque estamos aprendendo a conhecer o tempo e o modo. O Senhor fala isso na sua palavra. O sábio sabe o tempo e o modo. E nós temos visto isso acontecer na nossa vida cotidiana, agora com muito mais clareza. E podemos nos armar, podemos nos preparar para descansar,
podemos verdadeiramente nos organizar, podemos começar a colher, podemos nos levantar contra o adversário e falar: você não vai levar essa colheita. Por quê? Porque estamos conhecendo um pouco mais, com a sabedoria do próprio Deus, qual é o tempo e qual é o modo do Senhor agir e operar. Porque Deus é riquíssimo em estratégia. Então, ele vai querer que você busque a ele para saber isso. E aí, depois, irmãos, falamos a respeito do sábado. E eu coloquei assim, ó, o sábado santo do Senhor. E o adversário dessa marcação é Cronos e os seus ciclos de repetição. Não descansar traz as prisões e cativeiros nos quais o Cronos atua. E ele vai manter você. Ao invés de nós celebrarmos esse dia em santificação, nós celebramos esse dia em peso, em uma expectativa que a semana que vem vai ser frustrada. Ah, hoje eu vou só dormir, hoje eu vou limpar a casa, hoje eu vou só fazer. Mas não tem uma expectativa. Agora eu vou festejar. E isso, irmã, em nome de Jesus. É o tempo do descanso do Senhor. Olha o que ele fala, irmãos, que coisa tremenda. Levítico 23:3. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Ou seja, vocês vão ter um convite para se apresentar diante de mim, para entrar com gratidão, para entrar com adoração e para entrar com retribuição. Ah, então quer dizer que sábado é dia que eu posso semear, eu posso fazer uma oferta no dia do sábado? Sim, porque é o sábado da santa convocação do Senhor, onde há verdadeiramente quebras de padrões de pensamento, de comportamentos, de estruturas de raciocínio, de fortalezas, porque é o sábado santo do Senhor. E o Senhor fala: nas minhas festas não compareça de mão vazia. Você entende? É o próprio Deus falando. Eu não estou falando que você precisa vir aqui fazer uma oferta para mim, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos princípios da palavra de Deus, aos quais você está se abrindo ao Senhor para saber se são verdadeiros ou não. Essa agora é a tua obrigação. A minha obrigação e o meu encargo é anunciar o que Deus está falando. E o teu encargo é checar. E pronto. E aí, se você entra no encargo que Deus está te chamando para cumprir, você vai receber diferentes bênçãos da parte de Deus, porque a obediência sempre gera bênção. Amém? Então ele fala: olha que interessante, nenhuma obra fareis. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 2 ele falou: eu descansei das obras que eu concluí. E ele te convida para concluir, para concluir a tua obra. Senhor, até aqui eu fui. Foi o máximo que eu consegui fazer nessa semana. Daqui não dou mais conta. Terminei a semana. Então vem cá comigo. Você entende o que é que Deus está falando? Estar junto com Ele. Ele não está falando nada de ritual. Ai, faça comida tal, faça bebida tal, faça isso, faça aquilo. Não. Ele está falando: você vem para o meu sábado junto comigo, porque eu descansei, eu já terminei a semana. Eu terminei tudo o que eu precisava fazer em 6 dias e agora eu vou descansar. E ele tão generosamente nos deixa um mandamento que Jesus já cumpriu para a gente e Jesus comer dele. Simples. Algo que verdadeiramente nós precisamos pedir para o Senhor implementar na nossa mentalidade. Senhor, eu quero que o Senhor implemente na minha mentalidade com mansidão, eu quero receber a tua palavra. Implementa na minha alma isso, para que sábado após sábado eu receba crescimento. E não tristeza, não desânimo. Não vem do adversário levar tudo que eu semeei na semana embora, porque não tem descanso, não tenho paz. Sempre uma exaustão, é um corre-corre. Não, no sábado eu vou ter paz, porque o Senhor falou que o santificou e o abençoou. Vamos para a próxima festa. Então, amados, o sábado é semanal e ele é o lugar mais rápido de você mudar a sua vida. Eu já falei isso ontem. Lugar mais rápido. Por quê? Porque ele é de 7 em 7 dias, é um curto período de tempo. Então, você pode começar a falar para o Senhor o que você fez de ruim na semana que você viu que era coisa pecaminosa, iníqua, transgressora. Peça para Deus: Senhor, olha, essa semana eu fiz isso e isso, e eu percebi que foi igualzinho a minha mãe. Percebi que foi igualzinho meu pai. Muda o meu pensamento. Você pode entrar na presença de Deus. Sábado é um dia abençoado e santificado. Lembre-se disso. Amém? De maneira diferenciada. Depois, festas. As festas que Deus tem para nós. Vamos lá. Nós temos 7 festas fixas, fora o sábado, tá? Então, 7 festas fixas. Nós temos 4 festas na primavera. Eu já expliquei esses dias, irmãos, mas estamos trazendo porque vamos procurar depois fazer o contraponto das festas mundanas. Amém? Vamos procurar. Amanhã, principalmente, eu vou já trazer algum contraponto e hoje, se o senhor me der entendimento, eu já vou fazendo os contrapontos.
Então, a primeira festa, que nós vamos ter 4 festas. A primeira festa que o Senhor dá para calendário do céu é a Páscoa, que acontece em 14 do mês de Abib Nissan, certo? A Páscoa. E o que é a Páscoa? É o Cordeiro Pascual, que veio para tirar os pecados do mundo. Então, como é a celebração da Páscoa? Observe que o Senhor fala assim, ó, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, ele estabelece um dia. Não é de acordo com a data do carnaval. Entende isso? É de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Aos 14 dias do primeiro mês, que é o mês de Abib, aqui é abril, certo? Então, aí vai se celebrar a Páscoa do Senhor. E aí nós celebramos o quê? O cordeiro, não é coelhinho, não é ovinho, mesmo porque coelho não bota ovo, não dá liga. Então, tem uma deusa por trás disso, certo? Chamado Ostera. Então, nós precisamos ter esse entendimento, porque o apóstolo falou algo muito forte que eu gravei. Na nossa boca cultuamos a Deus, mas na nossa mesa nós celebramos Ostera. Eu achei forte essa palavra. Então, com a nossa boca, Senhor, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és o Deus de eternidade, eternidade, tu és o Pai da eternidade, tal, 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 tal. Só que chega na hora, porque tem tanta aparência, tanto rótulo de beleza, tanto encantamento naquilo que é o calendário do mundo, que nós olhamos para aquilo e falamos: ah, não, é muito legal, é muito gostoso, tem coelhinho pulando dentro de casa, tem pegadinha de coelho, nós vamos fazendo as pegadinhas de coelho ali, e as crianças gostam, isso e aquilo. Mas quem ensinou do Cordeiro crucificado? Quem ensinou os pães ázimos? Quem ensinou a morte do Cristo vivo na cruz? O que estamos fazendo? Será que não tem mistura no meio daquilo que estamos produzindo o Senhor? Ai, pastor, o que vai acontecer com os nossos filhos quando eles chegarem na escola? Vai acontecer, irmãos, nós vamos ter crianças que não sabem discernir. Sabe, irmãos, no livro de Neemias, tem uma hora que aquele homem, aquele reformador da parte de Deus, que tem o nome Neemias, que quer dizer consolador, aquele que é um fogo purificador, não é? Ele vai naquele lugar e ele se ausenta um pouco da reconstrução dos muros, já está tudo pronto, e ele deixa ali com algumas pessoas encarregadas. Quando ele volta, ele fica indignado com o nível de contaminação que entrou naquele lugar. Irmãos, leia para você ver, Neemias 13. Ele puxa cabelo de gente, ele bate nas pessoas, ele faz um negócio, um chicote santo. E sabe o que ele fala? A palavra de Deus ali, que as crianças não sabiam falar nem a língua do povo de Deus e nem a língua da terra, que eles misturaram com as pessoas as quais eles se casaram. Havia uma dubiedade no falar, e é isso que nós temos feito com os nossos filhos. Uma dubiedade no falar dos nossos filhos. É algo terrível, irmãos, porque nós não sabemos se a criança é crente ou se a criança é mundana. Porque ela está com todo tipo de coisa de demônios dentro de casa. É a bolsinha do demônio, é a sandalinha do demônio, é o sapatinho do demônio, é pisca, mas o demônio está lá, não é? Como eu disse, quando meu filho foi alertado por um homem chamado Josué Irion, que faz não sei quanto tempo passou por uma igreja e deixou ali toda a sua denúncia em relação a uma grande firma de entretenimento, na qual não fazia parte do Senhor. E as crianças ficavam demonizadas. E hoje o que nós estamos vendo? A cultura daquilo que está sendo colocada pela internet está criando quem? Crianças que estão demonizadas. Qualquer brinquedinho, qualquer joguinho que tem, sabe o que tem? Magia, feitiçaria. Os brinquedinhos tudo bonitinho. Uma vez eu fui ver um da minha sobrinha, a menina estava fazendo mágica em frente do espelho. Coisa de cotoquinho, coisa de criança pequena. Língua bipartida. Não sabe a que povo pertence. E nós aí. Ai, porque o que vai acontecer com eles, com os amiguinhos? Se você não ensinar enquanto ele é criança, olha o que a palavra de Deus fala: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. A criança, aliás, a palavra fala, não é nem teu filho, que poderia ser confundido com ela. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando mais tarde, ela não se esquecerá do caminho, porque é uma promessa da palavra de Deus. Então você ensina, se você pegar, como eu disse, a cultura é hebraica. E lá fala, ó, o dormir, o levantar.
Lá em Deuteronômio está escrito isso. Coloca por olhar aqui, ó, diante dos olhos do teu filho, amarra no braço dele, amarra no dedo dele, a Torá. Os meninos com 12 anos, eles tinham que saber inteirinha a Torá. Inteirinha. Por isso Jesus, com 12 anos, estava lá enfrentando os fariseus da época, sabendo todas as coisas, porque ele foi ensinado pelo seu pai e pela sua mãe ali a estar nos padrões do Senhor. Mas nós, ai, porque você quer ser aceito por quem? Pelo mundo ou por Deus? Ah, mas é que você é muito radical. Eu não sei, irmãos, mas parece que meu Cristo deixou a glória dele. A quem queremos agradar? A quem temos que prestar conta? Você está prestando conta para quem? Para a carne caída? Nós não devemos mais nada para a carne. Mas aí nós queremos como é que fala? Ser politicamente corretos. Mas só que os radicais, verdadeiramente, os radicais é que vão agradar o Senhor. Eu estou falando para nós não agirmos com sabedoria. Não é isso que eu estou falando. Nós temos que pedir para Deus, Deus, meu filho vai para a escola, ele pode ser perseguido por isso, pode não ter maturidade para isso. Eu suporto determinadas coisas, mas e meu filho? Tem 3, tem 4, tem 5 anos. Mas o que eu vou fazer? Vou deixá-lo exposto à cultura do Satanás? Veja, esses dias chegou na minha casa uma policial falando a respeito que eles têm atendido cada tipo de chamado. Sabe por quê? Porque as pessoas pegam o celular e colocam na mão da criança e a criança está lá fazendo as coisinhas, daqui a pouquinho entra um grandão lá e começa a seduzi-la e ela vai tirar a roupinha. E aí a sedução que aquele grande faz, o que acontece? Daqui a pouquinho chega lá, ó, se você não fizer tal coisa, vai aparecer esse vídeo aí para todo mundo. Aí manda bater bichinho de estimação no liquidificador. E a policial foi lá atender. Sabe por quê? Porque nós, como pais, e ela falou assim, irmãos, e você chega nos lares e os pais não sabem de nada. Sabe por que nós não sabemos? Porque negligenciamos, porque terceirizamos, porque achamos que a cultura do mundo é melhor que a cultura de Deus. E porque nós temos que dar satisfação para as pessoas, porque senão eles vão nos perseguir. Bem-aventurados os perseguidos pelo meu nome. Porque deles é o reino de Deus. Agora, se nós avisarmos com os nossos filhos e negociarmos e diluirmos o evangelho para os nossos filhos, nós estamos maculando a próxima geração. Neemias surtou, irmãos, quando ele chegou e viu a igreja do jeito que estava. Ele falou, não é possível. Olha, eu falei para você, esse Sanbalate procurou me fazer mal. O Tobias estava junto com ele. O que ele está fazendo dentro da casa do Senhor? Morando dentro dos compartimentos da casa do Deus vivo. Quem era Tobias, amados? Era um homem macumunado com Sanbalate. E ele estava ali para destruir a obra do Senhor. Mas um desavisado colocou ele para dentro da casa do Senhor. Então, eu estou falando das contaminações que esse tipo de coisa traz para nós. Eu estou falando de festas que daqui a pouco vão aparecer para nós, entrarmos nessas mesas. Então, como disse, a Páscoa postera. E onde está a erva amarga? Onde está o pão asmo? Porque substituímos, porque permitimos. Permitimos. Para ser bem visto, servir para caber. Eu vou servir todo mundo, porque assim eu caibo. Você não precisa caber nessa terra. Nós precisamos caber no céu. E o Senhor fala que o céu tem porta estreita. Então, a Páscoa não tem coelhinho, tem cordeiro. Morto, sacrificado. Morte horrenda de cruz. Mas o Senhor, o Pai, o deu o nome sobre todo o nome. Então, é isso que eu queria colocar. Por exemplo, na Páscoa. Aí depois tem outra festa, pães asmos. Já falei sobre isso, que são os pães asmos. É tirar do nosso coração a malícia e a maldade. E Deus fala, 7 dias vocês comem, sem os pães cheios de fermento. Por quê? Porque ele está consolidando. Número 7 é número de plenitude. É de encerrar ciclos, mais uma vez, como dissermos do Shabat. No Shabat, eu encerro o ciclo. No número 7, eu encerro o ciclo. Cheguei até uma plenitude. Qual foi a plenitude que nós chegamos? No 7º dia. A plenitude de ter feito tudo errado e vamos repetir a partir do primeiro dia da semana? Ou vamos pedir para o Senhor, quebra tudo isso agora? Não vou mais carregar esse peso das minhas costas. Descanso eu preciso. Então, os pães asmos, tempo de plenitude. Então, você entrou na Páscoa, você tira todo o fermento. Você recebe o cordeiro e você vai começar a tirar o fermento da tua casa. Você vai adestrar o teu espírito. E aí depois tem as primícias. O que é a primícia? É aquilo que eu reconheço, que Cristo está vivo. Ele morreu por mim, mas agora ele é a primícia daqueles que dormem.
E ele não está mais dormindo, ele está vivo e está atuante, ele tem o governo sobre as suas mãos. Cristo está vivo, ele ressuscitou. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É isso que é para nós fazermos. Tempo das festas do Senhor. Não é um ritual, não é eu fazer uma mesa bonita, não é simplesmente eu comer ali o cordeiro, as ervas amargas e ter o mel e ter a maçã para me lembrar do tempo da escravidão. Não é isso, ter a salmoura ali. Não é isso. Isso tem simbologia profética, mas essa não é a realidade. É aquilo que eu falei, a realidade é Cristo. A imagem real de todas as coisas é o nosso Cristo. Essas outras coisas são todas sombras. E aí o Senhor vem e me ensina, come disso, come dessas sombras, porque agora isso é realidade dentro da tua vida. Passa para a próxima geração. Não negocie, não dilua. Ai, mas está ficando muito pesado. Será que meu filho vai aguentar? Porque hoje vimos aquele moço morrer. Se foi mentira, se foi verdade, tanta coisa que fala nessa internet. Não importa, importa que um start foi dado. A violência vai começar a nos perseguir. Já tem lugares que estão perseguidos já faz muito tempo, mas nós, essa igreja do Ocidente, ainda não foi perseguida com essa violência, irmãos. Que em outros lugares somos violentamente perseguidos nas batalhas espirituais, porque temos um chamado. O Brasil tem um chamado para ser celeiro das nações. Então temos uma guerra violenta, mas a violência física, ela está chegando. A perseguição para fechar a igreja, para manter o povo de Deus amordaçado e encantoado, ela está chegando. E se nós não posicionarmos nossos filhos a morrer para o mundo, morrer para si mesmo, eles não vão aguentar. E aí nós vamos chegar diante do Senhor e vai falar, cadê a tua herança? Onde você colocou? Ah, Senhor, sabe o que eu negociei? Porque tinha uns amiguinhos na classe. Ai, sabe o que é, Senhor? Porque tinha umas roupinhas tão bonitinhas que ele batia o pé, ele queria. Ah, porque... Bom, vamos lá. Primícia é primícia do que dorme. Cristo vivo. Primícia do que dorme. Aí você vai celebrar. E depois tem o Pentecostes. Então vamos lá, falar um pouquinho de cada uma. A Páscoa, eu já disse, o que é verdadeiramente é a morte do Cristo vivo. O pão asmo, já deu para entender. As primícias é aquilo que Jesus Cristo fez a nosso favor, indo ele para a sepultura e levando cativo o cativeiro, levando os abismos, todos eles cativo, porque aquele que foi cativo levou o cativo o cativeiro, ele venceu a morte, ele venceu aquilo que estava nesses lugares e foi assunto aos céus, e ele está sentado à direita do Pai. E ele tem derramado o seu espírito a nosso favor. Então, o Senhor está falando para nós. E o que é, então, Pentecostes? Já que eu vivi para trazer uma primícia para vocês. Assim como Adão entrou no mundo e trouxe pecado, eu sou aquele que tira o pecado. Eu sou o Espírito vivificante do Pai. E eu estou aqui para liberar vida para vocês. Então, o Espírito de ressurreição e vida está aqui, todo o cinturão da mentira que te prende a realidades religiosas que o Senhor faça cair agora. Toda oposição dessas manifestações onde você nunca consegue entender, nunca consegue entrar, nunca consegue saber, ai, para que Deus está falando tudo isso? Parece que, irmãos, em nome de Jesus, esse cinturão da mentira que caia por terra. Hoje, aqui, a palavra, o que Deus me deu aqui no comecinho foi que, como que está escrito aqui? Para que o Senhor nos desse entendimento espiritual. Abrisse os nossos olhos espirituais a respeito do que verdadeiramente Ele quer fazer para com as nossas vidas. É que nós entendamos definitivamente que tem um tempo eterno para nós. Tem um tempo eterno para nós. E eles são portas de bênçãos para a nossa vida. Bênçãos do nosso homem interior, que vão tomar posse até da nossa herança financeira. Na nossa vida financeira haverá prosperidade e a nossa vida financeira prosperará junto, porque calendário está ligado à finança, à produção. Amém? Então vamos lá. Primícia já falamos. Agora, eu quero só falar um pouquinho do pão asmo. Eu tinha me esquecido. Pão asmo, irmãos, a festa dos pães asmos, a primeira vez que você vai celebrar, você leva um pouquinho de farinha. Quando você vai celebrar a primícia, você sabe o que você vai levar? Você vai levar 2 pães. Sabe o que quer dizer? Que Cristo amadureceu dentro de nós. Cristo ele foi transformado dentro de nós. Houve uma metamorfose daquele pouquinho de farinha que você e eu levamos, se transformou em pão. Você entende? A farinha você não vai comer ela seca, mas o pão nós podemos degustar, nós podemos comer.
Então, olha a evolução, conforme você vai tirando o pão asmo da sua vida. Ah, perdão, você vai tirando a malícia e o fermento da tua vida, o pão asmo começa a crescer e se transforma, sabe no quê? Num pão de verdade. Um pão como é o nosso Cristo. Por isso que às vezes tem lugar que o Senhor fala, tem farinha na panela, porque aquelas pessoas não são adultas o suficiente para entender a contaminação do pecado e as águas. Quando Cristo começa a se manifestar, o adversário vem e aborta, como as águas de Eliseu, e Eliseu teve que pôr, não minto, a parte do veneno, irmãos. Quero falar dessa palavra, perdão, tá me confundindo aqui na revelação. A palavra, como fala? A veneno na panela, e Deus vem por farinha. Sabe por quê? Porque é a farinha que ainda não se transformou em pão, é a palavra ainda que precisa ser diluída dentro de determinadas coisas que tem veneno. Então, onde tiver veneno, onde tiver malícia, onde tiver maldade, que a farinha comece a descer até que se transforme em um pão e você possa ter uma comida pura. Que as misturas que o adversário colocou através de Roma na nossa mente caia por terra, em nome de Jesus. E nós venhamos a subir bem alto e deixemos aquilo que são os ditames dessa terra maldita. Em nome de Jesus, eu digo manifestação da mentalidade humana como terra maldita. Amém? Em nome de Jesus. Aí vamos lá, primícia já falei, Cristo está em formação, e aí depois a sua oferta, tal, vai falar do pão. Aí Cristo é a primícia do que dorme, também já falei. E aí ele vai falar que assim como Cristo foi vivificado, assim também nós seremos vivificados em Cristo. Então, o Pentecostes, agora o que é Pentecostes? Vamos ver. Depois do sábado das primícias, comece a contar o que é chamado de contagem do Homer. O que é Homer? Se você for pegar no hebraico, Homer é uma medida para coisas secas, alimentos secos. Então, você vai pegar essa medida e você vai começar a se encher de alimento seco, farinha. Você vai começar a se encher disso. Entenda agora, com ouvidos espirituais que eu estou falando. Você vai começar a se encher de algo que está crescendo dentro de você até se transformar num pão. O pão vivo que desceu do céu. E quando chegar 50 dias depois, o Senhor fala aqui, ó, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia imediato, ao 7º sábado, contarei 50 dias. Por que Pentecostes? Porque são 50 dias. E esse Pentecostes se cumpriu lá no livro de Atos. E uma das coisas mais tremendas que Deus me revelou aqui, na hora que eu estava fazendo o ensino. E aí ele vai falar, então trareis a nova oferta, de manjares ao Senhor das vossas moradas, trareis 2 pães para serem movidos. Olha que coisa tremenda, é disso que eu estou falando. Aquela farinha, ela foi colocada dentro de você e ela foi se manifestando de uma maneira poderosíssima. E ela agora, ela é o pão o qual você pode comer. E esse pão aqui, irmãos, observe que depois nós vamos chegar ao entendimento. Ele fala assim, ó, no mesmo dia se proclamará que terá santa convocação, que é o 50º dia, não é? Nenhuma obra serviu para isso. Todas as festas que o Senhor, que eu anunciei até aqui, não é para fazer nada. O Senhor fala. A não ser o contagem do Homer, que você vai ter o primeiro dia e o último dia para ter sem fazer nada. Mas, no meio do dia, você vai fazer as suas obras normalmente e guardar os sábados, não é? No sentido de fazer obra servil, o Senhor fala. Coisa de serviçal. Estou falando, não é servir o reino, não é servir a Deus, mas coisas que vão servir para caber. É disso que Deus está falando. E nós vamos entender um pouco mais depois, a partir de segunda-feira, conforme o Senhor nos der. Então ele fala, ó, no mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as moradas, em todas as vossas gerações. Então é perpétuo. Aí depois, quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Irmãos, veja bem. Aqui eu falei, nossa Senhor, o Senhor está falando a respeito de que a gente colhe nessa temporada. Em Pentecostes a gente vai colher algumas coisas, porque logo vamos entrar aqui no verão, não é? E é tempo de nós entrarmos em uma nova manifestação do nosso Deus, as colheitas, as coisas vão estar em amadurecimento, em crescimento. Então, Senhor, em Pentecostes, o que é isso verdadeiramente no prático? Olha o que é no prático. A promessa cumprida, ele vem para nos revestir e deixar colheita para os pobres, para o estrangeiro, para o órfão, para viúvas, os escravos do Egito. Olha que coisa tremenda. Quando Deus vai lá
No livro de Lucas, capítulo 22, capítulo 24, 44, 49, olha o que ele diz. A seguir, Jesus disse a eles: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. E importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem a palavra. É aqui, ó. Porque ele falou, estava nos profetas, estava em Moisés, estava em Salmos, em nome de Jesus. O véu já foi rasgado. Então, que venhamos a entender com muita clareza o que é que Deus está falando para conosco nessa temporada. Para que saiamos desses lugares onde o adversário quer nos manter presos nos ciclos de repetição. E aí ele fala, ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. E todas as nações, começando de Jerusalém. O Senhor está explicando. Olha, aqui o Lucas anunciando que Jesus estava falando para ele. Vocês lembram que eu falei essas coisas? Importava eu padecer, importava morrer, importava ressuscitar. Tudo isso já estava anunciado lá no Velho Testamento, através de Moisés, dos Salmos e dos Profetas. Já estava sendo dito. Mas agora eu quero abrir o entendimento de vocês para que vocês vejam a imagem real de todas as coisas. Eu quero que vocês entendam qual é a imagem real daquilo que eu vim fazer. E aí ele fala, eu ressuscitei ao terceiro dia e eu quero que a partir de Jerusalém vocês sejam as minhas testemunhas. No Velho Testamento nós éramos testemunhas do Senhor. Isaías fala sobre isso, vocês são minha testemunha. Mas aqui, agora, Jesus falando, agora vocês eram testemunho do Pai, agora vocês são testemunho do Filho. E o Espírito vai entrar dentro de vocês para que vocês testemunhem de mim. E quem tem a mim tem a vida eterna. E eu os encaminho para o meu Pai. É isso que Jesus está falando. E aí ele vem lá. Vós sou minha testemunha, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E para quê? Que poder que é esse? Para justamente, olha aqui, ó, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estávamos assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sabe o que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está dando para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros. Deus está colocando no seu povo um revestimento para que a gente possa fazer uma obra para poder preparar toda a humanidade para a vinda de Cristo, para o tempo da colheita, para o tempo da trombeta, para o tempo do Yom Kippur, para o tempo do Sukkot. É isso que Deus está fazendo. Nas 4 primeiras festas, estavam no Velho Testamento, Deus atualizou tudo no Novo Testamento e está nos dando uma manifestação do poder dele pelo Espírito Santo de Deus, que escreve agora as leis do Senhor, não em tábuas de carne, mas as tábuas do nosso coração. Ezequiel 36, 26 vai falar sobre isso. As minhas leis eu vou escrever na mente de vocês, e Hebreus também fala isso, as minhas leis escreverei na mente de vocês e no coração de vocês, pelo que ninguém precisa explicar nada para vocês, porque o meu Espírito vos ensina todas as coisas, em 1 João também está escrito isso, e aí o que nosso Deus está falando para nós, tudo isso é para quê? Para que vocês alimentem, como em Pentecostes, lá no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 24, 21 e 22, ele está falando. Aquilo que não era para eles pegarem da colheita ali na época de Pentecostes, que já tinha alguns frutos, não vai pegar, porque eu quero que vocês deixem para os estrangeiros, para as viúvas e para os órfãos. É o que nós temos que fazer com esse mundo. Qual é a verdadeira religião? Tiago fala isso. Qual é a verdadeira religião? É que nós ajudemos, alimentemos, façamos algo pelo órfão, pela viúva e nos mantermos incontaminados do mundo. Quem é o órfão é aquele que não tem Deus no coração, não tem pai, não tem o pai da eternidade. Quem é a viúva é aquela que não está casada com o verdadeiro marido. E nos mantermos incontaminados do mundo. Que mundo que é esse? A mentalidade desse século. Aion, as manifestações das trevas que querem nos prender naquilo que são ciclos de repetição. Você entende o que é que Deus está falando a respeito das festas? É algo, amados, que nós devemos celebrar muito o nosso Deus. Falar, Senhor, tu estás me desligando de todo mundo para mostrar, de tudo, todas essas manifestações,
para depois que eu seja um farol teu aqui na terra para ajudar os órfãos e as viúvas? Que projeto! Meu Deus! Ele projetou isso lá em Pentecostes, lá em Deuteronômio. Leia lá, o 24, 21 e 22. Leia lá, deixa eu ver, tá aqui. Deuteronômio, vou ler aqui, ó. Quando vigimares a tua vinha, não tornará a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, será o restante. Então, sabe o que Deus fala? Eu estou te colocando na plenitude do meu espírito para que você não vá pegar daqueles que são pobres. Você vai cuidar dos pobres. Você vai deixar cair para os pobres. A manifestação de Boaz, o que ele fez para Ruth, deixa que ela apanhe o que sobrar. Jogue a mais para ela. Deixa ela respigar. Não toca nela. É isso que Deus está falando para nós. Nós somos a igreja do Deus vivo e podemos deixar para a próxima geração e para esta geração. E podemos receber um elogio da parte de Deus, como Davi recebeu um elogio da parte de Deus. Davi foi útil para a sua geração. E olha o que Deus está falando para mim e para você. Sermos úteis para a nossa geração. Então, amados, essa é a proposta do Senhor dentro das suas festas. Você observa que não tem nada a ver com ritual, não tem nada a ver com algo místico, é de dentro para fora. É algo cheio de fé. É algo com nossa mente esclarecida, para que não tenhamos dúvida do que é para nós fazermos. É algo que verdadeiramente vem do coração de Deus, brotando dentro de nós e jorrando para um mundo que está em trevas. Órfãos e viúvas estão necessitando do Espírito que veio sobre você em Pentecostes. Como diz o apóstolo, não é uma questão de reteté. Não é isso. É questão de nós tomarmos a palavra de Deus e permitir que ela esteja viva dentro de nós, para alcançarmos as coisas que são necessárias que alcancemos, que são as vidas que o Senhor tem morrido por elas. É como o apóstolo Alexandre falou hoje, não é na operosidade da religião, não é na operosidade de Marta, não é fazer a obra de Deus sem Deus. Ah, mas Marta estava só arrumando a casa, ela não estava fazendo a obra de Deus. Será, irmãos? A quem Marta estava querendo impressionar? A quem Marta estava querendo chamar a atenção? Ela estava fazendo o serviço da casa. E será que verdadeiramente, ao chamar a atenção do Senhor Jesus, com aquela arrogância, Senhor, manda que Maria venha me ajudar? Ela estava querendo mandar em Deus, falando para Deus, você está lerdo no seu discernimento, você não está vendo errado, Senhor? A minha irmã, ela não vem me ajudar. E o Senhor não está vendo isso? E é exatamente isso que às vezes fazemos na casa do Senhor. Senhor, meu irmão não está me ajudando. O Senhor não está vendo isso? Então, irmãos, é um espírito de religiosidade, operosidade dentro da casa de Deus, sem Deus. Mas Pentecostes vem para colocar Deus dentro de nós. E se eu e você queremos manifestar cobertura, filiação, e deixar as pessoas que estão viúvas do verdadeiro Deus sem essa viuvez, nós precisamos do Cristo, do Espírito do Cristo vivo. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos precisar do amor do Pai, do poder do Espírito Santo, para entrar nos lugares e quebrar as forças das religiosidades que existem por aí. O que é religião, irmãos? É tentar se religar a Deus, sem a instrumentalidade de Cristo. E às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, debaixo do mesmo espírito de religiosidade. É tentar religar as pessoas e as coisas a Deus, sem o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, amados, vamos pedir para Deus, Senhor, traz um arrependimento genuíno no meu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, por favor. Estamos aqui, Senhor. Queremos ser convencidos pelo Teu Espírito Santo. Queremos, ó Deus, que Tu nos investigues, nos sondes e nos leva para caminhos de descanso, caminhos verdadeiros, onde, Pai querido, nada, absolutamente nada pode ficar em oculto aos Teus olhos. Haveremos de prestar conta diante de Ti, mas sabemos que se levantarmos o nosso Cristo vivo, além de nos dar a revelação de quem Ele é e o que Ele quer para nós, ainda Tu vais nos justificar diante de Ti mesmo. Por favor, meu Cristo, venha sobre nós, o Espírito da verdade venha sobre mim. Pai, e vai tirando aquela dureza do coração, como meu esposo pregou hoje à tarde, hoje de manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Como ele pregou hoje de manhã, nós somos difíceis de nos render. Somos difíceis, ó Rei da Glória, porque estamos tão exteriores, tão externados.
tão farisaicos. Eu sou aquele que dá o dízimo, eu sou aquele que faço, que oro não sei quantas vezes, e isso e aquilo. Mas nós somos aqueles que batemos no peito e falamos: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E o nosso relacionamento às vezes está se esvaindo, Pai, a começar do meu coração. Por favor, não nos permita nos relacionarmos com os amantes que a religião levanta, em nome de Jesus. Mas nos entregarmos a Ti para a verdadeira manifestação da Tua graça, da Tua glória e da força do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Shalom, shalom. Amanhã temos uma novidade. Amém? Em nome de Jesus. Se der tudo certinho, vamos ter uma maravilhosa novidade em nome de Jesus. Shalom, shalom. Fique com Deus. Mara, missionária Fátima. Em nome de Jesus, a cada um de vocês. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Glória a Deus.